a gente pode de repente ter algumas dificuldades de compreensão, porque nós não conhecemos o suficiente. E a gente ainda vai ter a eternidade toda para conhecer muitas outras coisas que hoje nós não conhecemos. Mas existem determinados assuntos que estão revelados e que a gente não precisa mais sofrer por causa deles. A gente pode tomar posse das promessas do Senhor para a nossa vida, aquilo que já está revelado, e a partir disso criar uma base fundamental para que nós possamos viver os nossos dias para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, onde que está revelado? A vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Davi, mas essa é a vontade do Pai ou ela é a minha vontade? Eu preciso seguir a vontade do Pai. Exatamente, nós precisamos seguir a vontade do Pai, porque nós agora somos conectados a Ele por causa de Jesus. Amém? Então lembra que Jesus, Ele não fazia a sua própria vontade, Ele declara isso muito bem. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. Então, nosso Deus, Ele dá para a gente agora um norte de qual é a vontade de Deus. O que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera da humanidade recriada? Por isso que é importante falar recriada. Por quê? Viver mais a nossa vida sem propósito. Você está entendendo? Porque, irmãos, nós somos criados para propósitos. Nós não fomos criados por acaso. E eu tive muita dificuldade em entender isso. Muita. Como eu disse, foram 27 anos procurando um propósito. Até que a vontade de Deus se revelou. Amém? Então, se você está passando por esse processo, de repente você está na igreja, estou dizendo o que acontece. De repente você ainda não entendeu qual é o propósito de Deus. E aí você continua vivendo a sua vida no seu próprio planejamento. Quando na verdade o propósito de Deus é que nós nos encaixemos no planejamento dele. Agora, enraizados no propósito, sabendo qual é a vontade de Deus, agora eu posso me encaixar. Agora eu posso discernir o que eu vou fazer da minha vida. O salmista, se eu não me engano, acho que é Salmo 90, ele fala: vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Olha o que Paulo introduz aqui para nós. Ele está falando sobre a vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo. Volta, por favor. Rogamos e exortamos no Senhor, assim como vocês receberam de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus. Ele está falando, olha, como é importante vocês saberem qual é a vontade de Deus, como que vocês devem prosseguir. Pode passar. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Lembra que a vontade de Deus também é que nós amemos uns aos outros? Porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora. Amém? Ele traduz a santificação para um coração puro. Então a vontade de Deus para nós é essa. Lembra que eu comecei a aula aqui falando que existem cristãos que roubam no trabalho, existem políticos cristãos que são corruptos. Gente, é uma série de negativas que nós temos porque as pessoas não entendem qual é a vontade de Deus. Ou não procuraram saber, ou não foram ensinadas sobre a vontade de Deus, amém? E nós não queremos que isso aconteça aqui. Nós precisamos agora, enraizados, sabendo qual é a vontade de Deus, direcionar qual é a nossa vida daqui para frente. Você está entendendo?
E mais precioso para o Senhor é o quê? Que nós tenhamos um coração puro. Essa é a vontade de Deus. Porque se nós tivermos um coração puro, nós revelaremos o reino de Deus ao mundo. Olha que coisa interessante. Fica aqui, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos relacionar com Deus antes de trabalhar para Ele. Porque todos nós trabalhamos para o Senhor, de alguma forma. Você trabalha para o Senhor lá no seu trabalho, você não sabe, mas você é representante de Jesus, então você trabalha para Jesus. Você trabalha aqui na igreja, tem algum ministério aqui, você trabalha para Jesus. Em alguma área da sua vida que você revele o reino de Deus, você está trabalhando para Jesus. Mas a orientação para nós é que o nosso primeiro chamado seja relacional. E a gente vai entender por quê. Se nós não conhecemos a Deus primeiro, para depois trabalhar para Ele, a gente pode causar uma grande confusão. Então, conhecer a Deus vai ter um impacto lá no final. Lá no final, Jesus vai dizer o seguinte: vai ter um momento, nós vamos estar diante, o Senhor vai nos aperfeiçoando em santidade. E nós vamos conhecer a Deus de forma profunda, amém? Vamos se converter ou não. Porque se eu sou uma vergonha no meu trabalho porque eu não conheço a Deus, eu não vou participar do reino de Deus. E isso é muito sério, meus irmãos. É por isso que nós estimulamos vocês a um culto de discipulado. Porque a igreja precisa conhecer. O seu coração precisa conhecer. Você precisa deixar de viver as emoções do culto de domingo e transferir isso para todas as horas do seu dia durante a semana. A sensibilidade, nós precisamos ter esse discernimento que a gente só vai ter se nós conhecemos as Escrituras. Então, até Jesus voltar, lembra que a gente canta sobre gastar a nossa vida? Sobre gastar os nossos dias? Sobre cumprir a vontade de Deus? Nós precisamos gastar mesmo a nossa vida. Glória a Deus. Nós precisamos gastar mesmo, engolir a palavra de Deus.